Fala, criptonauta, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos revelar a identidade de Satoshi Nakamoto. É isso aí, é verdade. Vamos contar de uma vez por todas quem é e o que você pode fazer com essa informação. Bom, eu estou aqui, na verdade, fazendo uma brincadeira do que a HBO fez nessa série que ela está supostamente revelando quem é Satoshi, né? E está dizendo todas as informações sobre ele, etc e tal. A pergunta é, será que você acredita que o Satoshi é quem a HBO está dizendo que é? Se você está perdido, não sabe nem quem é, né, Satoshi Nakamoto, é o inventor, né, do Bitcoin, é a pessoa que escreveu, ou o grupo de pessoas que escreveram o paper original que deu origem a tudo que a gente conhece sobre o Bitcoin. Vamos falar um pouquinho sobre isso, alguns traços, né, de personalidade, o que as pessoas já identificaram e não identificaram, e vamos entrar um pouquinho nessa área. Eu acompanhei esse processo que eu estava lendo os papers na época, lendo os e-mails na época, então era uma discussão sempre muito grande. Eu tenho uma convicção de quem é nessa tocha, mas eu estou mais para um grupo de pessoas estarem por trás unidos do que apenas uma única pessoa, apesar de eu ter uma convicção de que pessoa seria essa. Vou falar tudo nesse vídeo, mas eu não vou contar agora. Então deixa eu mostrar minha tela aqui e a gente segue a partir daqui. Então vamos lá. Vamos aqui ampliar, né? Você não sabe nem do que eu estou falando, né? Supostamente Satoshi, né, Nakamoto tá utilizando aqui, nomes muito comuns dentro lá do Japão, tá? Então, SN aqui, né, é um nome usado, é um, né, pseudônimo, pode ser um conjunto de pessoas, é essa pessoa que escreveu ali sobre, né, o Bitcoin, tá? Então, ele vai começar a aparecer, né, falando sobre isso em 2007, é o paper de 2008, tá? Mas tem parte dos fóruns também, né? E aí, mais ou menos ali, né, em 2007, 9 de janeiro, ele vai fazer aí a parte do Genesis Block, né, que é muito importante, que aconteceu aí em 3 de janeiro, né, de 2009. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ele vai continuar, né, colaborando. A sua, né, identidade, ela foi assim requisitada por algumas pessoas, tá? A gente vai falar um pouquinho disso aqui. As pessoas mais famosas que podem ser nessa tocha é Ralph Finney, que já é falecido, né, lá em 2014. Ele é, né, criptógrafo, ele é, né, pioneiro, né, nessa área. É uma pessoa que trocou mensagem com o Satoshi várias vezes. Era um cara excepcional, né, em programação, ou seja, era alguém que era bem, né, dedicado a isso, escrevia código como ninguém, corrigiu diversas vezes o código, né, dentro lá, né, do Bitcoin. É um cara bastante ativo dentro dessa, né, comunidade. Outra pessoa que também era alguém bem importante, que era um japonês, né, americano, mas vivia lá na Califórnia, que é Dorian Nakamoto. Como eu disse, esse sobrenome, tanto o nome quanto o sobrenome, são muito comuns lá no Japão, né? Então, era fácil ter, né, o Nakamoto aí, tá? Será que a pessoa cometeu o erro de colocar o próprio nome dela lá? Né? Então, é um cara também bem, né, cogitado, está envolvido na parte de engenharia, é um cara que teria, né, conhecimentos para fazer algo parecido como, né, o Bitcoin, mas na minha opinião, péssima escolha aqui, tá? É muito mais fácil ser o Ralph Finney do que ele, tá? Dizem que não é, né, o Ralph Finney, porque o Ralph Finney estava correndo num dia que trocou e-mail, que o Satoshi trocou e-mail com outras pessoas, e aí tem um pouquinho disso, mas o Ralph Finney é muito forte pelo fato dele ser inglês, né? E nessa toque meio que falar com sotaque inglês também, enfim, né? Mas vamos descer um pouquinho aqui, né, para Nick Szabo. Bom, Nick Szabo é muito, muito, muito forte, bastante forte mesmo, porque ele fez um paper chamado BitGold, né, que tem muitas características disso. Se você está achando que Bitcoin é a primeira moeda no digital, é que você não conhece bem a história ainda, né?
já existia, e aí vamos voltar mais no tempo um pouquinho para a gente falar um pouquinho do Nick Szabo. Começamos, na verdade, com a moeda feita pelo David Shaw, que é a moeda chamada eCash. Era uma moeda que basicamente, né, estamos falando aí década de 80, né, gente? 80. Então, assim, era para ser o dinheiro eletrônico dos bancos. É um pouco o que o Pix é hoje, né? É um pouco isso, né? É isso. Só que seria uma coisa, né, global, seria fácil de você fazer, né, por qualquer banco. Chegou a ser, né, implementado, tá, gente? Principalmente aí em década de 90, chegou a ser implementado, se não me falha a memória, que dentro lá da Suíça, né, no crédito suíço, no Deutsche Bank, dentro lá da Alemanha, no Bank of Austria, chegou a ser implementado, tá, gente? Mas, assim, tinha muitas falhas ainda, era algo que a pessoa está pensando aqui década de 80, né, gente? Tem muito tempo, e isso não foi para frente, né? Essa moeda, que o dono dela era, né, a DigiCash, não andou, tá? Então, David Shaw aí não está muito cotado para ser, nem aparece na lista aqui, né, para ser um dos caras que era nessa tocha, né? Depois né, do eCash, teve uma outra moeda, né, digital bem, né, famosa, chamada eGold, né? eGold é uma moeda feita aí por uma empresa, né, de verdade, de prata e ouro, né, a GISR, que ela né, permitia que você gastasse gramas de ouro para fazer né, pagamentos. Então, é meio que você tinha, né, um colateral ali, tá? Em ouro, né, para isso, tá? Ela foi também uma moeda feita, né? Ela foi, né, fundada pelo Douglas Jackson. A moeda que se consolidou também, tá? Teve bastante, né, movimento, teve muito ataque de hackers, porque evidentemente era dinheiro, teve muita coisa relacionada a fraude nessa moeda, né? Isso aí estamos falando lá, tô falando que ela começa aqui em 90, né? 96, tá? E ela vai realmente encerrar aí tudo isso lá para 2007, quando ela toma, né, um processo, né, federal lá nos Estados Unidos, e aí vai começar a fechar as operações aí provavelmente em 2009, se não me falha a memória. Então, assim, ela tentou, tá? Ela chegou a ter 5 milhões, né, de contas, né? Ou seja, ela andou, tá? Ela não foi uma moeda né, pequena, tá? Tinha algumas coisas, né, relacionadas à parte de privacidade, etc. Mas, assim, era mais pública do que né, privada, e chegou a ter algum valor aí, chegou a ser, né, comercializada, principalmente nos Estados Unidos e lá na Europa, né? Depois, você tem aí uma moeda chamada Bitcoin Gold, né? Ela, sim, ela é uma moeda que foi pensada, tá? O Bitcoin Gold. Esse aqui não, tá? Esse aqui é um fork, né, do Bitcoin, mas a moeda feita, né, pelo Nick Szabo. Deixa eu ver aqui se fala um pouquinho dessa moeda dentro da trajetória, tá? Ainda é alguma coisa assim em 96, tá vendo? Ó? Ainda é alguma coisa lá atrás. Ele escreve num artigo chamado sobre BitGold, tá? Aqui, ó. Esse artigo é em 98, tá? Szabo, ele, né, desenhou, né, um mecanismo de uma moeda descentralizada e digital que ele chamou de BitGold, tá? Isso nunca foi para o ar, tá? Mas é um precursor muito forte, tá? Muito, muito forte do Bitcoin, tá? Aqui tem todos os conceitos iniciais, né, de Bitcoin, estão aqui, todos eles. Então, assim, é bem, bem forte mesmo para ser a pessoa que estava ali por trás, fazia pelo menos parte do grupo que foi nessa tocha aí. Szabo é bem forte nisso. Tá? Ele já era algo, né, de Proof of Work, ele não exatamente eliminou o conceito do gasto duplo, isso foi um pouquinho depois, né, com o Time Chain, mas
é algo bem forte aí, tá? E ele é um dos caras que é especulado ser o Satoshi, tá? Também tem uma outra moeda feita pelo Wei Dai, tá? Que é o Nabi Money, tá bom? Também é uma outra moeda aí que ele pensou, um paper que ele escreveu em relação a isso, tá? Ele fala, não chegou a ser lançado também, se não me falha a memória. E, por fim, tem a Hashcash, tá? Também foi proposta em 97, estou falando ali, né? E ela é feita por mais um cara aí, né? Importante, né? Dentro lá né, da comunidade. É um sistema de Proof of Work, ou seja, exatamente o Bitcoin e é feita pelo Adam Back, tá? Outro grande nome para ser Satoshi dentro da nossa comunidade. Então, voltando aqui, né? Tem outras pessoas que se vangloriam dizendo que são Satoshi, que é o Craig Wright, ele diz, né, que é Satoshi, mas já provou várias vezes que não é. Teve até um processo envolvendo ele para ele provar que ele é e não é. Ele nunca, né, provou. E aí tem várias outras pessoas aqui, né, citadas que seriam algumas pessoas que eu nunca nem ouvi falar, inclusive, mas tem gente aqui importante como Edna Shamir, Anne McKellig, também é bem importante, Ted Nelson, cara também muito importante. Aqui não fala todas as pessoas. Tá até falando de Elon Musk aqui, esse com certeza não é, né? Satoshi, isso aqui é piada. Len Sassman é um cara que também, né, faleceu, né? Gigante, né? Muito, muito grande. E aqui já tá falando, até dando um spoiler aqui, ó, do que a série da HBO, né? Fala que né? A série vai aqui meio que contar que é o Peter Todd, né? Eu não acredito que seja o Peter Todd de forma nenhuma, tá, gente? Mas, né? A gente não tem né, certeza absoluta, né? A gente aqui tá especulando, tá? É interessante para entender um pouquinho sobre né, o Satoshi, porque quem era ele, o que ele falava, né? E as principais frases, né, de Satoshi, aqui tem um bom artigo sobre as 12 principais frases. Uma é que ele coloca aqui, né, que aconteceu, né, que é o primeiro bloco, 3 de janeiro de 2009, que saiu na revista The Times. Foi título ali, né, que o chanceler está à beira do segundo resgate, né, de bancos. Né? Os bancos sempre precisando serem resgatados, porque a moeda não é mais confiável, impressa de forma absurda, né, desrespeitosa com quem está poupando. Então, isso é uma das coisas que ele disse, né? Outra coisa que ele falou aí no e-mail que é muito interessante se você não acredita ou não entende, não tenho tempo para tentar convencê-lo. Desculpe. Então, assim, isso ele falava para quem aí te pergunta sobre Bitcoin. Bitcoin você vai pagar o preço que você merece. Se você não acredita ou não entende, não tenho tempo para te convencer sobre isso. Vai estudar, me desculpe. É basicamente isso aí, né? Outra coisa que ele falava é que o problema raiz, né, fundamental de uma moeda, né, convencional é que toda a confiança necessária para fazê-la, né, funcionar. Esse é o problema, né? Você faz uma moeda, você tem que ter, né, confiança de que a pessoa que está fazendo a moeda simplesmente não está imprimindo infinitamente aquela moeda. O Banco Central deve ser confiável para não desvalorizar toda a moeda. Mas a história das moedas está cheia de violações dessa confiança. No momento que você dá poder ao banco para ele poder imprimir a moeda infinitamente, quando o banco passar por algum tipo de dificuldade, por que ele não vai imprimir a moeda? Se você quiser ter um diretor aí um pouquinho mais ganancioso, por que ele não vai imprimir a moeda? Bancos devem ser confiáveis para manter nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente. Mas eles o emprestam em ondas de bolhas de crédito com apenas uma fração dessa reserva, né? Então o banco bota lá, você deixou R$1.000 lá no banco, desses 1.000 viram 10.000 em empréstimos. Então ele vai emprestar o seu dinheiro à vontade, com uma fração do que ele tem, quando essa fração não é, na verdade, vezes 1.000, né?
quando ele não pega 1.000 e empresta 1 milhão, né? Então temos que confiar neles com a nossa privacidade. A gente tem que confiar neles para não deixar os outros ladrões de identidade, né, pegarem as nossas contas. Seus enormes custos indiretos tornam os micro pagamentos impossíveis. Ou seja, o banco tem tanto custo que, se você quiser ficar transacionando, né, centavos, o banco não vai querer você como um cliente. Então o banco é péssimo, né, para isso. Outra coisa ele coloca: teria sido ilegal receber essa atenção em qualquer outro contexto. O Wikileaks chutou o ninho de vez, pois o enxame está vindo em nossa na direção. Então, isso ele falava porque a gente sabe, né, que as informações que são, né, vazadas no Wikileaks mostra, expõe, né, para todo mundo a fraude bancária, a fraude que o sistema, né, fiduciário e as pessoas começam a ir diretamente atacando, né, o Bitcoin, né? E aí ele colocou o post acima, foi o segundo último post que ele fez e depois foi embora, né? Dentro lá do Bitcoin Talk. Moedas, né, perdidas só fazem a moeda de todos os outros valerem um pouco mais. Pense nisso como uma doação, né, para todos. Uma crítica muito ferrenha, né, ao Bitcoin é a crítica de que você precisa ter a chave, né, privada e guardar com você. Isso é uma crítica forte, porque é difícil você manter segurança sobre isso, porque a gente não está habituado a ter controle, né? O teu dinheiro está no banco, você não tem dinheiro às 2 horas da manhã de um sábado, né? Você não tem dinheiro. Você precisa pedir permissão ao banco para ver se ele transfere alguma coisa para você às 2 da manhã de um sábado, e se você tiver um valor considerável no banco e for sacar, o banco não deixa. Então o seu dinheiro não é seu, né? O seu dinheiro está depositado dentro lá de um banco. No Bitcoin isso não acontece. Você, com a chave privada, você tem acesso a qualquer momento do dia, a hora que você quiser, aos seus Bitcoins. Então, se você perde, as moedas são perdidas por qualquer motivo, isso é maravilhoso, porque só vão existir 21 milhões de moedas no mundo de Bitcoin, né? Existe quase 20 milhões hoje, e só vai existir 21 milhões. Então, se 5 milhões forem né, perdidas, as minhas vão se tornar mais escassas ainda. Então só vai aumentar o valor delas. Então é ótimo, né, para a comunidade, porque se você perde moeda, você está doando para todo mundo isso, né? Então é isso que ele queria dizer aqui. Em algumas décadas, quando a recompensa ficar muito pequena, a taxa de transação vai ser a principal compensação para nós, né? Nós, né, de mineração. Tenho certeza que em 20 anos haverá um volume de transações muito grande ou nenhum volume. Isso era uma, né, previsão dele. Ou o Bitcoin vai dar tão certo que o volume de transações vai ser enorme, ou não vai ter nenhum volume e a rede simplesmente não vai existir, né? Ou seja, né, nenhum volume também aqui não é só isso, né? É o fato de estar tão caro que vai ter pouco volume de transação, porque as pessoas vão preferir manter o seu Bitcoin do que ficar transacionando o Bitcoin. Então é um pouco isso que ele colocou. Ou vai ter um volume tão grande, ou vai ter pouco volume, porque as pessoas vão manter os seus bitcoins encarteirados como alguém que, né, conserva um bem extremamente, né, precioso. Tá? Então tinha essas duas interpretações aqui. Muitas pessoas automaticamente descartam a moeda eletrônica como uma causa perdida, por causa de todas as empresas que faliram desde a década de 1990. Espero que seja óbvio que foi apenas a natureza centralmente controlada desses sistemas que as condenou. Acho que esta é a primeira vez que estamos tendo um sistema descentralizado e não baseado em confiança. Então, as pessoas falam, isso não vai dar certo, algo né, digital vai cair em desuso, como aconteceu na bolha de 2000, né, na bolha dos e-commerces aí, né, a bolha das empresas, né, empresas de internet dos anos, né, 2000. Mas isso não é dessa forma, né? Os incentivos ali eram totalmente errados, né? Você tinha pessoas com muito dinheiro colocando dinheiro em qualquer coisa, mesmo que o projeto não tivesse força de nada, não fosse um bom projeto, né? Então, é por isso que encerrou. Não é porque não é bom, né? E se você tem agora o incentivo correto, os projetos serão melhores. E o sucesso, né, do Bitcoin prova isso, né? O Bitcoin seria conveniente para pessoas que não têm, né, cartão de crédito
ou não quer usar os cartões, né, que tem, ou não quer que o cônjuge veja na conta, ou não confia em dar seu número para casas pornôs, ou tem medo de cobranças recorrentes, né? Então aqui, se você quer ser anônimo de alguma maneira, basicamente ele está dizendo isso aqui, né, Bitcoin é conveniente para essas pessoas, porque de certa forma você é anônimo. Ninguém tem certeza que você é dono daquele endereço ou não, então você é anônimo, né? 9. A possibilidade de ser anônimo ou pseudo-anônimo só depende, né, de você não revelar nenhuma informação de identificação sobre si mesmo em conexão com os endereços de bitcoins que você usa. Se você postar o seu endereço Bitcoin na web, então você está associando esse endereço a quaisquer transações com ele, com o nome sob o qual você postou. Se você postou sobre um identificador que você não associou com a sua identidade real, então você é pseudo-anônimo. Então, o endereço não está vinculado a você, mas se eu, Felipe, né, divulgo aqui nesse vídeo um endereço, né, Bitcoin, e eu faço aqui de uma rede Lightning, que é essa carteira aqui, né, Satoshi, que está aqui, né, Wallet off nessa Satoshi, que não é uma carteira que fica sob minha posse, né, essa é uma carteira simples, né, de transição, como basicamente quase todas as carteiras da rede Lightning, eu estou me associando a essa carteira. Se alguém conseguisse verificar o saldo dessa carteira, não consegue, porque ela é descentralizada, mas se alguém conseguir verificar o saldo dentro dessa carteira, vai estar associando a mim, porque eu que divulguei essa carteira. Eu posso nem ter a chave privada dela, que na verdade nem existe, mas eu posso nem ter. Se eu divulgo um endereço, aquele endereço está vinculado a mim. Não necessariamente eu sou o dono daquele endereço, porque ninguém sabe se eu tenho ou não tenho a chave privada daquele endereço. Então, é isso que é a ideia de você ser, de certa forma. Mesmo que você identifique o endereço e associar você, aquele endereço vai ser monitorado como seu, mas ninguém consegue tirar o dinheiro dele, a menos que ele esteja dentro de uma corretora, a chave privada não é sua. E mesmo que você crie, né, um pseudônimo, eu sou um outro nome, eu não apareço, eu tenho um e-mail secreto, uma VPN e tudo isso, você no máximo vai ser pseudonônimo também, né? Então assim, essa característica é muito importante, né, para o Bitcoin, porque ela dá transparência ao mesmo tempo que não é 100% transparente, não está meu nome ali associado, nunca. 10ª, à medida que os computadores ficam mais rápidos, o poder computacional no total aplicado à criação de bitcoins aumenta, a dificuldade aumenta proporcionalmente para manter a nova produção total sempre constante. Assim, sabe-se com antecedência quantos novos blocos serão criados a cada ano no futuro. As moedas precisam ser inicialmente distribuídas de alguma forma a uma taxa constante para ser a melhor forma. Essa sacada de você aumentar a dificuldade à medida que tem mais força, né, computacional, e se a força computacional vai embora, a dificuldade abaixa, pode acontecer um dia de não ter mais mineração no volume que é hoje e você minerar com o seu celular. E nesse caso, a força computacional está tão pequena que o celular está minerando. Pode acontecer. Basta que os blocos comecem a demorar muito tempo. Os blocos começarem a demorar muito tempo, a dificuldade vai abaixando e aí automaticamente você vai poder botar, né, dispositivos, né, pequenos, né, com pouca força, né, computacional para minerar Bitcoin. E ao mesmo tempo a tendência é que cada vez mais pessoas queiram minerar. E aí mais força computacional, maior vai ser a dificuldade, né? Então, essa ideia, essa genialidade, né, que está por trás da mente do nosso querido, né, Satoshi, né? Bom, eu suspiro. Por que apagar uma carteira em vez de movê-la de lado e manter a cópia antiga só por precaução? Você nunca deve apagar, né, uma carteira. Para que você vai apagar uma carteira? São infinitas, né, carteiras. Você pode ter a quantidade de endereços, né? Quando ele fala carteira, aquele endereço Bitcoin, pode ter uma quantidade de endereços Bitcoin infinita, basicamente, né? Um número estratosférico. Então, assim, para que você vai apagar, né? Deixa ela lá. Você não precisa, né, deletar uma carteira. Né? Ele falava isso porque antigamente as carteiras estavam normalmente dentro do Bitcoin Core, né? Você colocava ali. Então, para que você vai deletar, né, uma carteira? Não há necessidade disso. Né?
uma pessoa excluiu, né? Isso foi uma resposta que ele deu a um certo usuário que excluiu, né, sua carteira, né? Bom, quando alguém tenta comprar todo o suprimento mundial de um ativo escasso, quanto mais compra, mais alto o preço sobe. Em algum momento fica caro demais para comprar mais. É ótimo para as pessoas que possuíam antes, porque conseguem vendê-lo na esquina a preços absurdamente altos. Era isso que ele esperava que fosse, né, acontecer com um ativo que é realmente escasso, como é no Bitcoin. Então, vai acontecer do preço ficar cada vez mais alto, porque as pessoas vão encarteirar e não vão querer se desfazer à medida que eles percebem o poder que Bitcoin é. Então, essa era a mente, né, de Satoshi, e aí eu deixo um desafio aqui, né, para vocês, né? Na minha visão, os principais nomes, né, para ser, né, Satoshi Hal Finney, que já é falecido, Nick Szabo, Adam Back, esses são os principais nomes aí. Será que se você estudar um pouquinho aí sobre a trajetória dessas pessoas, quem são, aonde estudaram, aonde nasceram, você consegue aí ter uma ideia de quem é Satoshi? Então, eu devolvo aí, né, para você. Mas eu acredito que Peter Todd, Craig Wright, essas pessoas que dizem que não são, né, Satoshi. E esse vídeo é só para contar um pouquinho dessa história aqui para você, falar dessas pessoas, tá? Szabo, Hal Finney, Dorian, que com certeza, na minha opinião, não é. O Craig também não é. Adam Back, muito forte, né, candidato. No Wei Dai, forte candidato, mas também mais ou menos. O Vili, né, outro né, candidato, mas também, minha opinião, está muito mais entre Adam Back, Nick Szabo e Hal Finney. E tem argumentos contra para cada um deles e tem argumentos a favor de cada um deles. Então, não vou, né, dizer quem eu acho que é. Pode ser esse grupo formado por esses três, eles ficaram ali anos e anos, né, pensando nisso. Mas eu queria compartilhar um pouquinho dessas histórias, né, com vocês. Diz aí para mim que história você ainda não conhecia, você já tinha ouvido todas essas frases, né, dentro lá, né, de Satoshi. E deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo, deixe seu like, né, se você gostou desse vídeo. Deixa o seu curtir, isso ajuda muito, né, o canal. Compartilha esse vídeo, né, com seus amigos. Ativa o sininho, né, de notificações. Isso vai ajudar muito o nosso trabalho aqui de divulgação, né, de Bitcoin e trazendo as histórias das antigas para vocês. Depois eu conto mais, eu tenho outras e outras histórias, principalmente sobre esse fórum antigo que eu, né, fiz parte bem lá atrás. Tem bastante história para contar sobre isso. Valeu, um grande abraço aqui para você. Deixa eu mostrar aqui. Um grande abraço aqui para você e até o próximo vídeo. Obrigado, valeu!